Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Tô aqui hoje para um vídeo logo após o Brasileirão, onde acabou o Flamengo realmente se consagra o campeão brasileiro 2020, né? 2021 tá para chegar. O Inter teve ali suas polêmicas, principalmente no jogo do Vasco, o Atlético Mineiro e São Paulo, duas decepções para a sua torcida, a Grêmio sempre correndo por fora, teve Palmeiras campeão da Libertadores. Vamos falar sobre isso e sobre também a final da Copa do Brasil. Vamos lá. Galera, só queria fazer um pedido gentilmente, se inscreva no canal e deixa o like aí, mas é importante, vai agora lá, se inscreve no canal, liga o sininho, botãozinho vermelhinho inscrever, se liga o sininho de notificação e já deixa o like aí pro vídeo fazer aquele boom e nós fazemos um trabalho bem bacana. Eu gostaria muito da opinião de vocês sobre o vídeo, porque esse bate-papo, essa troca aqui é muito legal e a opinião de vocês é o que motiva a gente, é o que faz o próximo vídeo acontecer, beleza? Então conto com vocês, fechou? Muito obrigado. Gente, o Flamengo de Rogério Ceni, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Isla e Diego Ribas e Gerson, Rodrigo Caio. O elenco bonito, o elenco brabo, o elenco é bom pra caramba. Os caras são bicampeões brasileiros, ganharam a Libertadores também, não agora, mas anterior com o Jorge Jesus, mas o bi brasileiro é deles. E é o time a ser batido, gente. É um time que não foi longe pelo plantel que tem. Quem foi longe pelo plantel que tem é o São Paulo. Talvez o Inter, que teve muitas mudanças ali, perdeu o Kudê e tal. Quem foi muito mal mesmo foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele tem sérios problemas administrativos, não administrativos, mas de conceito de jogo, onde Jorge Jesus precisa de muito para entregar pouco. Antes de falar disso, que é até um pouco polêmico, quero muito ouvir a opinião do torcedor do Galo, porque é realmente preocupante. O torcedor do Flamengo já esperava o título brasileiro. Ele pode falar que foi difícil, foi decidido no detalhe, o Inter contesta muitas questões de arbitragem, né? O torcedor do Inter também, mas o Flamengo manteve o plantel campeão de 2019, ganhou tudo. E em 2020 ele tem o mesmo elenco e ainda reforçado, com Pedro, Michael, que não deu nada certo, com o Isla, que veio pro lugar do Rafinha, quando nem o Rodinei, nem o Jonathan da base deu certo, ele traz o Isla, que é um bom jogador, ele levou o Zaga pro lugar do Pablo Mari, não deu muito certo, o Gustavo Henrique também, mas está lá, então o time do Flamengo ele mantém o seu calcanhar de Aquiles, ele mantém, não calcanhar de Aquiles, ele mantém sua base, ele mantém sua força. Gerson, grande volante, ele tem ali um segundo volante, ele tem o Arrascaeta, que é um belíssimo jogador, ele tem o Everton Ribeiro, que é um excelente jogador que está em má fase, e o Bruno Henrique, que é um excelente jogador, a fase não é a mesma também da época de Jorge Jesus, talvez muito por isso que o Flamengo não consegue entregar os resultados que o Jorge Jesus entregou, ele não consegue convencer como o Jorge Jesus convenceu, mas ele consegue ser o campeão apesar de tudo isso. Gabigol, talvez tentando reencontrar seu futebol, para mim também não é o mesmo Gabigol da época de Jorge Jesus, mas é um Gabigol muito perigoso, quando não joga, joga o Pedro, que é muito perigoso, é um plantel exemplar e invejável pelo resto do Brasil. O único plantel que se equivale, tem um pouco do Palmeiras, mas um plantel que se equivale é um grande fiasco, é o Atlético Mineiro, que eu quero conversar com vocês agora. O Atlético Mineiro ele cometeu um grave erro, gravíssimo erro, que foi um erro que o São Paulo, por exemplo, me lembro bem, ele evitava de cometer. Ele dizia assim, ó, quem escolhe o jogador para o São Paulo não é o técnico. Isso eu estou falando da época de Marcelo Portugal Gouveia e até antes, estou falando de 2005, até antes disso. Juvenal um pouco manteve essa política porque ele dizia, não importa o que o técnico quer. Até importa, mas o técnico aponta e nós vamos, da cúpula diretiva, vamos decidir se esse cara atende ao perfil exigido pelo São Paulo. Perfil de conduta, comportamento, entrega, perfil de pessoa, tudo isso. Por quê? Porque o técnico amanhã é demitido ou pede demissão e o time fica a ver navios com as contratações que fez. Por exemplo, o Leão montou um time no São Paulo e ele foi embora. Cuca montou um time no São Paulo e ele quis ir embora. O Jorge Jesus pediu jogadores no time do Santos e ele quis ir embora. Kudê montou um time no Inter e ele quis ir embora. Jorge Jesus montou um time no Flamengo e ele quis ir embora. Então não é só que o time demite o treinador. Tem também o treinador que deixa o time na mão, cara.
E um time igual ao do Flamengo, ele ficou na mão e se Domenech Torrent estivesse lá até agora, que foi uma escolha até para mim equivocada da diretoria do Flamengo, errada mesmo, talvez não fosse campeão brasileiro e ficaria com um plantel carésimo, uma folha salarial astronômica e não é nem campeão brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores. Então fica faltando alguma coisa ali. O erro desse foi o Atlético Mineiro, que ele obedeceu a todos os caprichos de Jorge Sampaoli. Levou jogadores ali que pouca gente que conhece futebol tinha ouvido falar na vida. E foram jogadores para as mesmas posições muitas vezes. Um elenco absolutamente recheado de jogadores de nome e jogadores carésimos e jogadores caros sem nome também. E o que acontece? O treinador cria problemas internos, está descontente, coisa e tal, e foi embora. No Atlético Mineiro, eu acredito que a diretoria percebeu o grave erro que estava cometendo e não fez nenhuma questão de ter Sampaoli para continuidade aquele 2021. Porque o cara é um problema. O cara não consegue brigar um título brasileiro de igual para igual. Ele ficou ali, sabe, já ninguém mais confiava. O Atlético Mineiro há muitas rodadas por causa da instabilidade. E ele teve o investimento mais caro em 2020, cara. Foi numa época que o Brasil, o futebol mundial tinha parado, todo mundo preocupado em pagar salários de jogadores e o Atlético Mineiro gastando 240, 260 milhões de reais. É uma fortuna para qualquer circunstância, qualquer time. Fora a folha salarial que ficou gigantesca. Se não bastasse tudo isso que aconteceu, eles contrataram o Hulk, que chega para ocupar uma posição que talvez seja do Vargas, do Sacha e do Marrone, onde são 3 jogadores para uma vaga só. E o Hulk chega para jogar por ali. E aí contrataram agora o Dodô para lateral esquerda, para fazer uma sombra pro Guilherme Arana. Mais ou menos assim. O Dodô talvez caiba em São Paulo, Palmeiras talvez. Palmeiras não, mas cabe em São Paulo, cabe no Vasco, cabe no Fluminense, cabe no Botafogo, cabe no Grêmio facilmente, cabe no Inter facilmente. Ele cabe na maioria dos times que brigaram o título brasileiro, dos times grandes do Brasil. Esse Dodô cabe. Ele é um belo jogador. Ele vai para a reserva do Guilherme Arana e ele talvez não caiba. Então é uma coisa assim que eu não consigo entender, eu não consigo compreender, por isso eu queria muito ouvir você, torcedor do Galo. O que foi isso, cara? O que está acontecendo com o Galo? E se essa postura vocês estão contentes? Porque eu fico incomodado cada vez que eu vejo que o Galo vai contratar fulano que está sendo desejado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e o Galo vai, briga e compra. No leilão absurdo ele paga o que o jogador pediu. Eu acho esquisito, acho complicado. Inter de Porto Alegre. Fiz até uma live com um jornalista e torcedor do Inter e ele tava bravo, tava muito bravo com a arbitragem do torcedor, a arbitragem pró-Flamengo, segundo a opinião dele, não é a minha. Eu acho que teve erros para inúmeros times, assim como a favor do Flamengo, assim como a favor do Inter. Mas aí eu tava na live com um torcedor do Flamengo e um torcedor do Inter. E o torcedor do Flamengo disse assim para o do Inter. Abre aspas aí. Ele falou assim: meu amigo, sabe por que você reclama tanto de arbitragem? Que não teve um escanteio, não teve um lateral, não teve um impedimento, não teve uma coisa milimétrica. É porque o seu time não joga bola. E o fato de não jogar bola faz você virar refém de um detalhezinho, de qualquer detalhezinho, e ficar procurando somente isso e não falar de futebol. É a opinião de um flamenguista falando do Inter, totalmente como é que eu posso dizer? A palavra me fugiu agora, mas ele tem motivos para dizer isso porque ele briga o título com o Inter, certo? Esses motivos, como é que eu chamo isso aí? Fugiu totalmente a palavra. Mas o torcedor do Flamengo falar isso não necessariamente está correto porque são 2 rivais que estão brigando o título brasileiro. E o do Inter falar do Flamengo, a mesma coisa, não quer dizer que tenha razão, são 2 rivais brigando o título brasileiro. O fato é, tem um pouco de verdade nisso. O Inter está faltando futebol. Chegou à liderança e acabou em segundo colocado do brasileiro numa campanha que para mim é um ano vitorioso porque o investimento foi muito pequeno, é um investimento quase que nulo porque ele tinha já o time montado, né? Da época de Odair Helma, manteve aí um pouco da sua base, né? Com a zaga, o Moledo machucou, mas tinha o Cuesta continuou. Você tinha um Heitor que não custou nada, você tem um Moisés que não custou nada, você tem, sabe, jogadores ali que são baratésimos. Você tem um Patrick que já estava lá, um Edenilson que já estava lá, um Lindoso que já estava lá, você tem um Nonato que já estava lá, você tem um Dourado que sempre esteve lá, né? São jogadores que já estavam no Inter, não teve investimento.
o Guerreiro não jogou, então quem assumiu muito ali na época do Inter, da grande campanha, foi o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo também foi um jogador muito barato para o Inter. Então o Inter ele teve uma boa campanha. Se você for ver em linhas gerais, ele teve uma boa campanha. Mas para se apegar a muitos detalhezinhos pequenos de arbitragem, parece realmente que faltou um pouco de jogar futebol e depender menos da arbitragem. Porque a arbitragem, se você fizer um dossiê em qualquer time, qualquer um, faz um dossiê no Curitiba, faz um dossiê no Vasco, faz um dossiê no Goiás, você vai ver que todo time tem a sua razão de reclamar da arbitragem. Porque a arbitragem muitas vezes ela é ruim e não simplesmente mal intencionada. Gente, me fala o que vocês acham sobre isso, porque é uma conclusão que é difícil falar, né? Pô, Flamengo, pra você é fácil falar joga bola. Você montou um plantel exemplar, um plantel gigantesco, carésimo, e pode te levar à falência amanhã. É verdade. Mas se ele montou o plantel é porque ele teve condições de montar. Se é justo ou não, cota de TV, tempo que passa do jogo, né, tempo de time e tal, não sei se é justo. Mas o fato é que o Flamengo tem seus méritos por fazer o investimento que fez. O Palmeiras tem seus méritos por fazer o investimento que fez. E o Atlético Mineiro tem seus méritos por fazer o investimento que fez. Então chorar porque o cara tem mais time não pode. Agora quem tem mais time e fala você não joga bola, ele pode falar. Porque cada um entra com 11, mano. Cada um pode pôr 22 aí para jogar um jogo e colocar os reservas, 11 na reserva. Então dá para fazer mais do que somente reclamar de arbitragem. Esse é meu ponto. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí, deixa o like, beleza? Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Valeu!